Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira e sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos hoje aqui fechando o mês de outubro, dia 30 de outubro de 2020, sexta-feira com S de sabedoria, já estava também com S de saudade, né, gente? Bateu a saudade aqui no peito, porque nos outros encontros vocês tiveram prova, foi semana de recesso, já estava sentindo falta do nosso sextor com S de sabedoria. Hoje, nós ainda nos encontramos aqui nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que ainda nos impede de encontrar pessoalmente, mas que, em hipótese alguma, vai nos impedir de dar continuidade no conteúdo. Antes de qualquer coisa, só quero agradecer a cada um dos meus alunos da Prominas que aqui estão presentes. Verdadeiramente, vocês me motivam a seguir aqui firme e forte nessa jornada. Muito obrigado. No que diz respeito a uma aluna especial, Maria Tereza, muito obrigado mais ainda. Firme e forte aí com a câmera ligada. Tamo junto, igual o latino, o grande poeta fala, junto e misturado, né? Paz. Deus é mais. Vamos lá. Em relação a esse encontro, conforme comunicado a todos aqui presentes, ele está sendo inteiramente gravado. Posteriormente, eu estarei disponibilizando para vocês, meus alunos da Prominas, lá no Pincel Atômico, como um estudo dirigido não avaliativo. E para os meus alunos da Prominas e para qualquer aluno, também vai estar disponibilizado lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira, onde vocês podem assistir e reassistir para absorver ainda mais o conteúdo deste encontro. Em especial, agora falo com meus alunos da Prominas também, que desde hoje, mais cedo, já está disponibilizado para vocês o material de apoio. Se não me engano, são 25 páginas, né, pessoal? Para vocês seguirem aí a nossa caminhada de hoje. E o que nós falamos no último encontro? Só para lembrar. Nós falamos da polêmica execução ou cumprimento de sentença de alimentos. Vocês lembram disso? Foi muita emoção, não foi? Pessoal, pode ficar sem pagar alimentos? Pode. Você vai viver? Não, você vai morrer. Por quê? Você vai ser preso, você vai ser processado, seu nome vai ser contestado, vai pegar seu salário, vai penhorar seu patrimônio, você vai ser processado por crime, a depender da situação. Bem tranquilo, né, gente? Nós vimos isso, é bem leve, é uma abordagem bem calma, podemos dizer, do Código de Processo. Brincadeiras à parte, nós vimos o quão firme é e temos que ser verdadeiros, tem que ser firme mesmo, porque senão ninguém cumpriria com a obrigação alimentar e é o único resquício ainda de prisão civil que nós temos no nosso ordenamento jurídico, porque com o Pacto São José da Costa Rica entrando em vigor aqui no Brasil, a prisão do depositário infiel, que também era uma prisão civil, foi proibida. Então, hoje só existe a prisão do devedor de alimentos. Pessoal, no que diz respeito ao encontro de hoje, nós vamos começar a bater um papo na execução que é geral. Todas as outras, se der algum problema, vem para essa. E essa daqui é a que a gente tem um contato maior. Que execução ou que cumprimento de sentença é esse? Para pagar obrigação de quantia certa. A gente gosta de dinheiro? Sim ou não? Não. A gente ama dinheiro. É ou não é? A gente quer fazer tatuagem de dinheiro na mão para ficar olhando e falando, ó, dinheiro, dinheiro. A gente quer ver dinheiro, a gente quer ter emoção, a gente quer fazer filme com dinheiro caindo na gente, dinheiro, dinheiro. A gente gosta. Mas dinheiro é tudo na vida, gente? Não. Vocês já sabem. Por quê? Tem o ouro, tem as pedras preciosas, tem as camisas do Atlético. Então também tem outras questões além do dinheiro, moeda, né? Brincadeiras à parte, sangue de Jesus, né? Dinheiro, mas eu não gosto de dinheiro, tudo bem, não tem problema, estuda, ganha dinheiro, todo mês entrega para mim, eu fico feliz, você fica feliz, todo mundo fica feliz. A gente tem que fazer isso de demonizar o dinheiro, pessoal. Dinheiro é importante, na sociedade que nós vivemos mais ainda. A gente quer ter uma condição de vida melhor, a gente quer ter condição financeira. Eduardo, a pessoa advoga, ela fica rica? É só olhar para mim. Então, vocês têm que lembrar que é por amor, viu, gente? É por amor, é pelo carinho da profissão, né? Que você sabe, não é fácil. A situação financeira tá difícil para todo mundo aí, né? Mas eu brinco muito, mas agora eu falo sério.
Poucas profissões, se não quase nenhuma, conseguem rentabilizar financeiramente como a advocacia. É muito dinheiro. Se você tiver muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina, muito estudo. É uma caminhada muito difícil, mas se você for forte, você for firme, tiver tranquilidade, calma para esperar, é uma caminhada muito proveitosa. Eu falo isso por conta das palavras de outros amigos que eu tenho advogados que já estão ganhando dinheiro, viu, pessoal? Eles já me contaram isso, é show de bola. Mesmo com cliente de 1 milhão? Esse povo que tem cliente de 1 milhão tá ganhando pouquinho, eu fiquei sabendo. Ganha R$1.000. Sei, viu? Sangue de Jesus. E você sabe como é que é, né? Esse povo faz por amor. Mas brincadeiras à parte, pessoal, a advocacia, o mundo jurídico tem muito dinheiro, mas não são todos que conseguem rentabilizar tanto. E saber manusear o processo de execução é muito importante, em especial de quantia certa. Por quê? Porque aqui é o finalmente. Se o devedor não pagar, aqui a execução ou o cumprimento de sentença para quantia certa é o momento para você vir já utilizar desse poder executivo do Estado para fazer valer aquele seu direito, para que aquela obrigação que não foi voluntariamente paga pelo devedor, pelo executado aqui, venha a ser efetivamente paga e dessa forma você venha a ter o seu direito satisfeito. Tranquilo? Então é muito interessante a gente ter atenção nessa nossa caminhada de hoje. Tá bom? Primeiro, nós vamos fazer a análise do cumprimento de sentença por quantia certa e depois nós vamos falar da execução por quantia certa. Já antecipo, existem diferenças. Mas quando for falar das diferenças, eu vou ressaltar isso, combinado? Então já coloco uma atenção aí, uma observação. Vocês lembram que eu combinei com vocês? Que sempre que existisse uma diferença entre cumprimento de sentença e execução, eu ia ressaltar. E aqui nós vamos ver em especial nos prazos de citação, tá bom? Vamos começar primeiro com o cumprimento de sentença para pagar a quantia certa. Onde você vai achar isso no CPC? Lá no 523 do Código de Processo Civil, que já está aí o caput no nosso chat, tá bom? Para quem gosta de anotar, fazer observações. E o que fala? No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de uma decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo de sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias acrescidos de custas, se houver. Então, aí no 523 já vem falar para a gente o quê? Existe já um título executivo judicial, eu vou aqui buscar o cumprimento para pagar um valor, a parte ela vai ser intimada para dentro de 15 dias efetuar devidamente o pagamento do valor, tá bom? Tô vendo aqui a Renata, tô vendo aí show de bola com a câmera, maravilha, bem-vinda. Gostei de ver, viu? Pessoal, em relação à questão aqui, anotem, grifem que isso é uma diferença. O prazo aqui é de 15 dias. Então, o executado aqui, ele vai ter 15 dias para vir pagar o débito. Combinado? Grifa isso que é importante, quando a gente estiver lá na execução, eu vou diferenciar. Então, no cumprimento de sentença para quantia certa, o executado vai ter quanto tempo para vir aqui pagar, pessoal? Vir aqui pagar e resolver essa situação? 15 dias. Você está falando da diferença de execução para cumprimento de sentença? É porque no cumprimento de sentença para quantia certa, para obrigação de quantia certa, e a execução de quantia certa, existem algumas diferenças entre os procedimentos. Aí eu vou ressaltar algumas diferenças. A primeira, eu pedi para vocês grifarem, Maria Tereza, os 15 dias, e quando a gente estiver lá na execução, eu vou reforçar isso com vocês, tá bom? É só para a gente não ir se perdendo. Eduardo, se eu pagar dentro dos 15 dias, show de bola, né? Posso contar uma coisa? Eu tenho uma cliente que tem um processo que ela tem que pagar, de acordo com a parte contrária, R$800 mil. É muito dinheiro. Pode ser que não tenha o dinheiro, né? Você tem que fazer defesa ou manifestar. Só que tem um detalhe. Aqui, como é cumprimento de sentença, não tem brincadeira não, viu, gente? Por quê? Olha aqui que o parágrafo primeiro fala. Tá aí no chat.
não ocorrendo pagamento voluntário do CAPT, o débito será acrescido de uma multa de 10% e também de honorários advocatícios do advogado, né, de 10%. Meu Jesus Cristo. Se você não pagar dentro dos 15 dias, automaticamente já vai aumentar quanto a sua dívida? 20%. Porque 10 é de multa, mais 10 de honorários para o advogado. Mas o advogado dela ou da parte contrária? O advogado do exequente. Que é honorário advocatício sucumbencial. Então, o advogado ganha mais 10%. Se é, por exemplo, uma dívida de R$1.000, aumenta 100. Tudo bem, show de bola. Mas se é uma dívida de 1 milhão, aumenta quanto, gente? Dinheiro demais. Mais 100 mil para uma multa a ser paga para o exequente. Se for 10 milhões, aumenta 1 milhão para o advogado, 1 milhão para o exequente. Então, realmente é um aumento considerável. Concordam comigo? Sim ou não? Show de bola. Se pagar voluntariamente, não tem, mas se não pagar, 10% de multa, mais 10% de honorários sucumbenciais. Mas e se eu pagar uma parte? Vamos dar um exemplo. A dívida é 100 mil. Eu tinha 50 mil. Vamos imaginar que Renata não tem dó de mim e está querendo que eu pague 100 mil reais para ela. Ó, para você ver. E aí minha advogada é quem? Maria Tereza. Eu falo, Maria Tereza, moça, você sabe minha situação financeira, eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho 50 mil que eu juntei ao longo de toda a minha vida. Você sabe disso. Como é que eu faço? Aí Maria Tereza vira para mim e fala, Eduardo, eu aprendi com você na aula que lá no parágrafo 2º fala que quando efetuado o pagamento parcial dentro do prazo dos 15 dias, a multa e os honorários só vão incidir no que ficou sobrando. O que quer dizer isso que a Maria Tereza está me falando, então? Se a dívida é 100 mil e eu paguei 50, está faltando quanto a pagar ainda? 50. Essa multa dos 10% não vai ser em cima dos 100 mil, vai ser só do que ficou faltando pagar. E aí seria 10% em cima dos 50 mil que está faltando. Na pior das hipóteses, Maria Tereza, ela me deu uma dica que diminuiu o gasto para mim. Concorda comigo? Porque pode ser que você não tenha o dinheiro inteiro, mas tem uma parte, você paga a parte, falta o restante, e aí o restante, em relação a esse restante, sim, vai incidir a multa, mas só em relação a ele. Tá bom? Maravilha. Meus amigos e minhas amigas, o começo do cumprimento de sentença por quantia certa não acabou não, viu? Olha que começo lindo. Porque lá no parágrafo 3º fala o quê? Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O que quer dizer isso em nome de Jesus? Não pagou dentro dos 15 dias? Bola para frente. Vamos começar a penhorar seu patrimônio. Posso mandar prender? Sim ou não? Se não pagar, por até 3 meses? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Claro que não, gente. É só a pensão, né? Só alimentos. Não caiam em pegadinha, Juliano. Gostei, viu? Aqui, não pode cair em pegadinha, não. Por quê? Lembrem-se, isso é uma pegadinha maldosa. Só existe um caso que pode ter prisão. Qual que é o caso? Alimentos. Isso é alimento, gente? Como é que vocês pressentiram? Eduardo, eu senti que era alimentos. Bateu no meu coração. Toma vergonha na sua cara. Bateu no coração, nada. Combinado? Fique esperto. Agora nunca mais erra essa coisa. Não pode errar, não. Fechou, então. Aqui não tem prisão, não, mas vai pegar seu patrimônio, sim ou não? Mas e se você não quiser que pegue seu patrimônio? Você vai ficar triste e vai pegar seu patrimônio do mesmo jeito, tá bom? Ah, mas eu não quero. Ah, mas é problema seu. O Poder Judiciário está lá para, se você não quiser dar de bom grado, pegar a força, viu? Vocês lembram que pode até quebrar a porta da sua casa, vocês lembram disso? Pode te bater?
Claro que não, né, gente? Também aí não é bagunça, não, né? Vou tomar uma badinha, chega lá, você não pagou, vou descer o pau, não sei o que, pá, pá. Não, aí não. Aí é gente cabeça ruim, né? Aqui vai usar os mecanismos para pegar patrimônio. Lembre-se, a responsabilidade é patrimonial. Combinado? Maravilha. Vamos começar a petição? Lá no 524, fala para a gente o requerimento previsto no 523 vai ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, devendo a petição conter alguns detalhes, tá bom? Aqui nós estamos falando da petição inicial do cumprimento de sentença. Um detalhe importante. O cumprimento de sentença, ele vai ser uma fase igual... isso nós já falamos, né? Nós tivemos uma aula que eu falei. Cumprimento de sentença, fase... Cumprimento de sentença, processo autônomo, processo incidental, a gente já falou isso, não já? Maravilha. Vou colocar aqui o artigo 524, perdão, ele tem 7 incisos. Deixa eu ver quantos que eu coloquei. Eu coloquei 5 aí, faltam 2 aqui. Porque aqui eu estou colocando para vocês o passo a passo, o checklist que você vai ter que fazer quando for distribuir um cumprimento de sentença ou quando for protocolar a sua petição do cumprimento de sentença. Você vai pegar o artigo 524 e vai cumprir cada um desses requisitos. Combinado? Então, o que tem que ter na sua petição? Primeiro, o nome completo, o CPF ou CNPJ do exequente e do executado, os dados que são necessários, tá bom? Segundo, essa planilha de débito atualizado vai ter que ter índice de correção monetária. Terceiro, juros que estão sendo aplicados. Quarto, o termo inicial e termo final dos juros e da correção. Quinto, periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso. Sexto, quais os eventuais descontos obrigatórios que devem ser realizados. E ainda, o sétimo requisito é que deve indicar quais bens são passíveis de penhora, sempre que possível. Detalhe, eu passei rápido os 6 primeiros, porque nós já vimos isso de uma forma mais detalhada quando a gente teve aquela aula de atualização. Vocês lembram disso? Que a gente atualizou um valor? Aquela atualização, aquela tabela tem que ter aqui também, pessoal. Eu ia perguntar isso aqui no inciso 2. O quê? Inciso 2? Da questão do... É aquela tabela que a gente usa, né? Índice de correção, juros, tudo isso aqui, Maria, é aquela tabela que a gente fez, você lembra disso? Lembro. Tenho certeza que você já deve ter feito no mínimo 50 tabelas aí em casa, né? Não, ficou faltando você dar mais explicações sobre ela. Eu ia falar mesmo, mas vocês param disso, viu? Vocês vão fazendo aí, um dia eu vou parar e vou falar com vocês. Mas vocês lembram daquela tabela? Ela tem que ter em qualquer execução. Só que aqui, olha que interessante, também você deve indicar os bens. Você, como exequente, é obrigado a indicar bens? Sim ou não? O que vocês me falam? O que é indicar bens? Falar quais os bens do executado que você quer que pegue. Você é obrigado a indicar? Não é obrigado. Não, mas é possível. o ideal, né? É o ideal. Mas é só porque eu Mas insisto. como é que eu vou saber os bens dele? Você pode saber, você pode, por exemplo, ir no cartório de imóveis, Maria, e pedir uma certidão de indicador pessoal, que aí você vai saber todos os imóveis que estão registrados em nome daquela pessoa naquela cidade. Você, por exemplo, pode ter um conhecimento de algum veículo que está em nome daquela pessoa e assim colocar o número da placa, por exemplo. Se tiver em nome de laranja. Só se você provar que há essa fraude, tá bom? Então tem que ter muito cuidado. Por isso que eu falo que ter advogado é muito importante, principalmente ao realizar contratos, porque, por exemplo, quando um cliente me contrata para mim o acompanhar em contrato, o valor que se cobra não é um valor irrisório. Por quê? Porque a responsabilidade eu tenho que explicar para o cliente e também dar a segurança jurídica de que aquele ato pode ser feito. Uma das seguranças jurídicas que você faz é o quê? É pesquisar para ver se a outra parte daquele contrato... Porque vamos imaginar que o Juliano está fechando um contrato em que ele está dando R$1 milhão para comprar um produto. Ele nem olhou nada, se a pessoa tem ou não bens. Olha o risco. E se a pessoa não tiver? Juliano já deu R$1 milhão. O risco dele ficar com esse prejuízo é muito grande, concorda comigo? Por isso que é sempre recomendado estar acompanhado por um advogado, tá bom? Então, todos esses documentos, todos esses dados vão ter que estar aqui no início da petição, para que seja detalhado e iniciada essa caminhada, tá bom? O parágrafo 1º, aí na nossa telinha do 524,
fala que quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequado. Vamos imaginar que no processo, a Jamile perdeu no processo e eu ganhei dela, tá bom? E o juiz condenou o pagamento de R$10.000. E a dívida tinha 1 ano, tá bom? Na hora que eu fui fazer o cumprimento de sentença, eu errei um pouquinho o cálculo, eu coloquei que aqueles 10.000 atualizados, depois de 1 ano, tinha passado para R$780.000. O juiz vai olhar e vai falar, ué, calma aí, 10.000 em 1 ano virou R$780.000? Claramente teve algum erro, concorda comigo? Então, o parágrafo primeiro só está deixando claro isso. Vai iniciar, mas se o juiz entender, notar que está aparentemente excedendo os limites da condenação, a penhora só vai ser de acordo com o valor que o juiz entender que é o cabível naquela situação. Tá bom? Só que... Pode falar. Se o advogado errou, ele também tem que ajudar a pagar, mãe. E você sabe por que é perigoso, Jamil? E isso eu falo com todo aluno. Qualquer valor que seja cobrado a mais, a outra parte pode pedir que seja aplicada a condenação ou pagamento em dobro, por ser uma cobrança indevida. Então, se eu erro, eu, por exemplo, teve um caso no meu escritório que um advogado colocou uma dívida de R$500.000, na hora que nós fomos verificar, a dívida estava em 400. Tinha um excesso de quanto? 100.000. Eles foram condenados a pagar quanto para o meu cliente? 200.000 pelo erro, que é o que estava sendo cobrado em dobro. Minha cliente estava devendo 400, a outra parte ficou devendo ela 200, no final, minha cliente ficou devendo 200.000. Olha para você ver. E ainda é condenada a pagar um valor para o advogado. Então tem que ter muito cuidado com esse cálculo. Não erra não, em nome de Jesus, tá bom? E se errar, não erra para muito não. Se for errar, erra um pequeno, depois você pede para consertar. Combinado? Só que, no que diz respeito à questão de valor, pode ser que seja um valor maior. Vocês lembram que eu falei de um processo que tem mais de 60 páginas de atualização? Olha aqui que o parágrafo 2º fala. Para a verificação dos cálculos, o juiz pode valer-se do contabilista do juízo, que terá um prazo máximo de 30 dias para efetuá-lo, exceto se outro lhe for determinado, ou seja, se for determinado uma perícia contábil, para chegar no valor, para ver qual que é o valor correto. Só para vocês terem noção, você sabe por que essa tabela que eu falei com vocês tem mais de 60 páginas? Porque nesse processo, na hora que foi para o contador, você sabe o que o contador da comarca falou? Juro por Deus, eu não tenho condições técnicas de fazer esse cálculo. Vocês acreditam nisso? O contador da comarca falou, eu não consigo fazer. De tão complexo que era, aí mandou para a gente e a gente fez. A gente, você, Eduardo? Foi eu mesmo. Eu fui lá, contratei um contador, e por eu ter contratado ele, ele fez um cálculo. Mas se eu nunca tivesse o contratado, não teria sido feito o cálculo. Então, considera que eu mesmo calculei. É uma forma de ver, né, gente? Toma vergonha. No cálculo, a gente tem que ter noção das nossas limitações, né, pessoal? Eu poderia fazer um cálculo desse só se eu morresse, nascesse de novo e fizesse ainda a faculdade de contabilidade. Tem cálculo que é muito complexo. Minhas sócias mesmo, elas atuam muito na área previdenciária e trabalhista. Meu Deus do céu. Os cálculos previdenciário e trabalhista, eu que não atuo na área trabalhista, corro da área trabalhista, tenho uma raiva. Eu tenho a raiva da área trabalhista, que eu acho muita confusão, muita bagunça. Os cálculos lá, meu Deus do céu, não sei como é que elas fazem. Para elas é tranquilo, para mim não é. Então a gente tem que ter noção dos nossos limites. Se o juiz também notar que para ele não é tão fácil, ele pode mandar para o contador ou, se entender necessário, até para um perito contábil, tá bom? Vocês sabiam que existe contador, né? Em cada comarca? Ou não? Contador, psicólogo, assistente social, médico. Vocês não sabiam disso, não? Fica atento aí, viu? Tribunal de Justiça de Minas, por exemplo, tem todos esses cargos. Você acha que cada vez que precisa fazer um cálculo, contrata o contador? Claro que não, tem prova, tem concurso.
para ter contadores na comarca. Ah, toda vez que precisar de uma perícia psicossocial, vai contratar um psicólogo? Não, tem um psicólogo concursado, um assistente social concursado. Então, além da questão de juiz, servidores, tem outros também em outras áreas. Só para ficar atento. Vamos lá, então. Parágrafo 3º aqui do artigo 524. O Cleide falou aqui, na vara do trabalho, quem faz cálculos é funcionário qualquer? Cleide, não entendi. VT, você quer dizer vara do trabalho? Me fala aqui para ficar sabendo. Sim. Não, Cleide, lá também tem um contador, viu? Mas é porque lá o contador... Ah, você está afirmando. Ah, entendi. Lá tem uma parte de contabilidade, só que tem um detalhe. É só quando tem dúvida, porque, na verdade, lá na Justiça Trabalhista, as partes que tem que ficar atualizando o valor o tempo inteiro. É bem complicado. A Cleide falou que está afirmando aqui, maravilha. Pessoal, no que diz respeito à questão aqui do demonstrativo, coloquei o parágrafo 3º que fala que quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz vai poder requisitá-los sob combinação de crime de desobediência. O que quer dizer isso? Que se precisar de alguma informação, algum dado da outra parte ou de um terceiro, o juiz vai mandar que ele forneça essa informação sob pena de ser aplicado punições pelo crime de desobediência. Além disso, o parágrafo 4º coloca aí para a gente uma importante observação, falando que quando tiver a complementação do demonstrativo e isso depender de dados adicionais que estão em poder do executado, o juiz vai requerer do exequente para que requisite, fixando um prazo de 30 dias para o cumprimento dessa diligência, tá bom? Também vai se buscar aqui, efetivamente, que se forneça as informações que são necessárias, para quê? Para que se consiga atingir o objetivo que é atualizar, deixar o valor correto de acordo com aquele momento que está sendo executado, está sendo feito aquele cumprimento de sentença, tá bom? Maravilha. Ainda no 524, o parágrafo 5º fala para a gente que se os dados adicionais que estão referidos lá no parágrafo 4º não forem apresentados pelo executado sem justificativa no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas nos dados que ele dispõe. Então, se eu preciso de uma informação que é necessária da parte executada, e ele não me fornece essa informação, o que o juiz fala? Até como forma de punição, então o exequente faz o cálculo com base nas informações que você tem, e aí o executado não vai mais poder questionar o valor. Tá bom? É uma forma de punir. Porque é o que a gente fala, boa-fé processual, lealdade, que estão lá no artigo 5º e 6º do CPC, tem que ser cumpridas ao longo de todos os processos. Combinado? Maravilha. Antes de continuarmos, quero saber, estamos caminhando bem? Tá ficando claro? Show de bola? Sim ou não? Fernanda falou que sim, Maria Tereza deu o joinha. Maravilha. Se vocês tiverem dúvida, também podem falar. Combinado? Verônica também falou que sim, João Dardier, Fred, ok. Maravilha, então. Vamos continuar na caminhada, que quando a gente fala de dinheiro, nossos olhinhos chegam a brilhar, né, gente? Ô, dinheiro, dinheiro, emoção, meu Deus, vou pegar. Gente, escuta o que eu tô falando. Quando vocês estiverem no dia a dia, eu estava conversando isso hoje lá no tatuador, que a gente tá falando de carreira e tal, eu falei que a primeira vez que o primeiro caso, eu demorei 9 meses para terminar o caso. Primeiro cliente meu, eu cobrei, eu lembro, R$600, porque eu não tinha muita noção. Gente, quando vocês ganharem o primeiro honorário na carreira jurídica, eu, por exemplo, ganhei R$600 depois de 9 meses, algo que eu nunca cobraria o valor, mas na época eu cobrei. Gente, eu me senti rico demais, gente. Eu já estava querendo, era dar entrada em casa e em carro com aquele meu dinheiro, porque eu já estava rico, Você tá doido? É emocionante. E processo de execução e cumprimento de sentença para quantia certa vai te ajudar muito. Tranquilo? Aí na hora que entrar o dinheiro, você vai fazer o quê?
Não é para ostentar, só tira foto assim com as coisas, ó, todos os dinheiros, ó, batendo assim no Instagram, hoje tá quente em Montes Claros, faz isso não, viu? Porque senão o povo te sequestra, tem perigo também no dia a dia. Pessoal, é emocionante. Mas vamos falar de emoção e vamos seguir aqui no nosso caminhar, aprendendo, construindo esse conhecimento. O caput do artigo 525 fala o quê? Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos sua impugnação. Meus amigos e minhas amigas, um spoiler, viu? O trabalho seus. O terceiro trabalho decente, meus amigos e minhas amigas, é a diferenciação entre impugnação, cumprimento de sentença e embargos de execução. Embargos de execução está lá a partir do 914 do CPC, eu disponibilizei ontem para vocês. A impugnação, cumprimento de sentença, aqui no artigo 525. Eduardo, mas quais são as diferenças? Toma vergonha. Aí tá faltando isso, né? Qual a diferença? Anota aí, anota. Para disso. Imagina, senhor, as diferenças são só essa. Aí todo mundo, ó, ai meu Deus, tô lotando. Para disso, gente, isso é o trabalho. Viu? Mas aqui é só para vocês lembrarem e ficarem atentos. Verônica colocou aqui, hashtag fala professor, ó pra você ver. Vou falar então. Posso falar? Deixa eu ver aqui o dia que eu... Qual que é o dia da entrega do trabalho? É dia... É mais para frente, né? No outro dia eu vou falar com vocês, eu prometo. Combinado? Ai, que maldade. Fala assim, ai, que professor. Para disso. Toma vergonha, gente. Desde que você protele o prazo. O que, Juliano? Eu não ouvi. Desde que você protele o prazo. No outro dia você vai, mas aí fica pro outro dia. Gostei, ó, Juliano. Juliano tá com a argumentação forte aqui, viu? Fred falou que o dele já foi enviado. Show de bola. Pessoal, trabalho, vocês vão fazer, tem certeza, feriadão aí, eu sei que vocês vão pegar, feriar para estudar, né, gente? Maravilha. Só que aqui no 525 deixa claro que esse prazo de 15 dias, ele vem depois daquela questão que envolve o prazo de pagamento voluntário. Então, primeiro se dá 15 dias para pagamento voluntário. Se não pagar dentro dos 15 dias, depois começa a contar 15 dias para fazer a impugnação ao cumprimento de sentença. Primeira observação, anota aí, outra diferença. Então, na realidade, são 30, até, né? 30, chega até 30, tá bom? É tanto que, o que acontece? Anota isso que é importante, o prazo aí também é diferente do que é lá o embargo à execução. A defesa lá na execução, que é chamada embargo à execução, o prazo não é assim não, tá bom? Outro detalhe, vou dar um spoiler aí para vocês, viu? A impugnação cumprimento de sentença você faz dentro do próprio processo de cumprimento de sentença. O embargo à execução você tem que distribuir uma ação. Tá bom? Ó, pra você ver como é que eu tô bonzinho. Acho que tá chegando o final do ano, Natal já tá aí, o coração já tá ficando mais mole. Ó, pra você ver. Já falei essa diferença entre impugnação e embargos. Vamos lá então, pessoal. Ainda aqui caminhando. Lá no parágrafo 1º, eu vou falar rapidamente da impugnação cumprimento de sentença, porque é objeto do trabalho e depois vocês vão me falar tudo isso, tenho certeza. Mas aqui no parágrafo 1º vim falar situações em que eu vou poder alegar aqui na minha defesa, nessa impugnação cumprimento de sentença. São as mesmas no embargo à execução. Falta, nulidade de citação, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreto ou avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo, ou qualquer causa modificativa ou mesmo extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição. Qualquer situação, pessoal, que me possibilite fazer uma análise de algum problema que eu vim aqui alegar e que impossibilita que o exequente
continue, dê prosseguimento aqui na caminhada dele do cumprimento de sentença, tá bom? Como é objeto de trabalho também, eu não vou me atentar tanto agora, neste momento, à impugnação ao cumprimento de sentença, tá bom? Só que uma coisa eu quero falar com vocês. O parágrafo 4º. Coloca o asterisco nele, tá bom? Coloquei aí no chat. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumpre-lhe declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando um demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Meus amigos e minhas amigas, o que quer dizer isso, pelo amor de Deus? Se você questionar que naquele cumprimento de sentença está tendo excesso de execução, o que é excesso de execução? O que está sendo cobrado é mais do que é devido. Se você está questionando isso, se você está alegando isso em sede de defesa, na sua impugnação ao cumprimento de sentença, você tem a obrigação de fazer o quê, pessoal? Então, você tem a obrigação de informar qual seria o valor. Tranquilo? Vamos dar um exemplo. A Maria Fernanda iniciou um cumprimento de sentença contra a minha pessoa, me cobrando 50 mil reais. Eu viro e falo o quê? Está errado, Maria Fernanda está tendo excesso de execução. E aí? Se eu não falar nada, só alegar que tem excesso de execução, o juiz não analisa, não? Se você somente alegar que tem excesso de execução, mas não provar para o juiz que aquela situação realmente ela acontece, o que vai acontecer? O parágrafo 5º informa claramente. Coloquei na tela para vocês. Na hipótese do parágrafo 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for seu único fundamento, ou se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Se você inicia a sua defesa falando que tem excesso de execução, mas não levar para o juiz o que é que você entende ser o correto, o juiz simplesmente não vai analisar aquela sua parte da defesa. Tranquilo? Então, anotem isso, que é muito importante. Isso é uma obrigação processual do executado. Quando existe algum questionamento sobre o valor da execução, se está sendo questionado que o valor está a mais do que deveria ser cobrado, o que acontece? Nessa situação, eu, como executado, sou obrigado a trazer o valor. Por exemplo, no caso da Maria Fernanda, eu viro e falo, excelência, não é 50 mil, Maria Fernanda está doida. O valor atualizado é 37,433333, conforme a tabela que eu estou entregando para Vossa Excelência. Isso acontece? Sim. Nesta hipótese, eu tenho que deixar claro para o juiz, então, o que é o valor devido. Se não falar, se não trazer uma atualização, o juiz simplesmente vai desprezar aquela sua alegação de excesso de execução e o valor que está sendo cobrado pelo exequente vai ser o valor devido e assim vai caminhar o cumprimento de sentença. Tá bom? Maravilha, então. Podemos seguir, pessoal? Podemos caminhar? Conseguimos entender? Um detalhe. Tem mais detalhes que envolvem a impugnação ao cumprimento de sentença, pessoal. Mas como é objeto do terceiro trabalho discente, eu vou deixar que vocês pesquisem primeiro, façam o trabalho, elaborem o trabalho e depois nós vamos conversar um pouco mais. Combinado? Maravilha. Vamos seguindo, então na nossa jornada. Artigo 526 do Código de Processo Civil fala o quê? É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entende ser devido, apresentando memória discriminada do cálculo. O que é isso? O cumprimento de sentença é quando o exequente busca o poder judiciário para fazer o executado efetuar o pagamento que ele entende ser devido. Concordam comigo? Sim ou não?
Vamos dar um exemplo. O Samuel ganhou uma ação contra a Cleide. E a ação falava que Cleide está devendo 10 mil e vai ser atualizado o valor. O cumprimento de sentença seria o quê? O Samuel, que é aquele que tem direito a receber o valor, ele inicia para obrigar a Cleide a pagar. O normal é isso. Concordam comigo? Só que o artigo 526 traz algo que é um incentivo, uma valorização ao réu que deve, mas que quer pagar. Imagina que nessa situação em que o Samuel ganhou a ação da Cleide, que é 10 mil atualizado, em vez de esperar Samuel iniciar a fase de cumprimento de sentença, a própria Cleide faz o quê? Ela vai lá no Poder Judiciário e fala: Poder Judiciário, tudo bem? Eu sou a Cleide, fui condenada num processo a pagar 10 mil reais atualizado para Samuel, eu estou atualizando aqui o valor, e antes mesmo dele iniciar o cumprimento de sentença, eu venho aqui, excelência, depositar R$13.400, que é o valor dos 10 mil atualizado, e deposita em juízo. Ela pode fazer isso, Eduardo? Pode fazer isso, antes mesmo de ser iniciado o cumprimento de sentença. Eduardo, você já viu isso acontecer, sim ou não? Não. Tá aqui. Para não mentir, eu vi isso uma vez acontecer. Antes do cumprimento de sentença, a parte lá e pagar. Normalmente, o executado, o réu, ele não tem essa boa vontade toda, esse carinho todo para vir aqui pagar, não, viu, pessoal? Se eu fosse executado, eu ia pagar. Eu sou tão doido com questão de pagamento, que no final do mês, mais ou menos dia 20 e pouco, 30, eu já paguei todas as minhas contas do outro mês. Eu tenho problema, porque eu não sei lidar com dívida. Eu não sei ficar devendo, eu tenho até medo. Por quê? Porque as dívidas minhas são valor pequeno, por isso que eu consegui lá pagar, né? Mas, pessoal, quanto mais, porque e isso é um vício que eu tenho como advogado. Por quê? Pessoal, uma coisa muito simples. Não adianta. Vocês lembram aquele ditado bonito? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Não adianta você fazer de besta, como também eu já vi jovens falar, fazer egípcia, fingir que nada está acontecendo, né? Eu achei essa frase tão legal, fazer egípcia. Gente, essa aula aqui é uma aula contemporânea. A gente aprende gíria, a gente aprende processo, fez lá, fingiu que não está acontecendo nada, você está devendo do mesmo jeito. A questão é que quanto mais demorar, maior vai ficando sua dívida. Lembra que aqui isso é sério, pessoal. Você pode ter até 20% a mais que tem que pagar. Lembra que aqui tem juros. Lembra que aqui tem custas processuais. Lembra que aqui tem atualização. Né, pessoal? Então tem que ficar muito atento. Maria falou assim, eu também estou fazendo isso para não ter surpresa e perder prazo. Eu descontrolei para aprender. A gente tem que ser mais cauteloso. Aqui, por exemplo, Maria Fernanda, Maria Tereza, eu aqui falando que não tem jeito. Nós vamos lá e vamos pagar. Nós, então, seguiríamos esse artigo 526. Não seguiríamos? Seríamos, então, uma verdadeira exceção. Pessoal, nesse processo que eu vi desse pagamento, foi minha cliente pagando. Se eu sou um advogado, eu ganho ação, a parte contrária paga antes mesmo de iniciar o cumprimento de sentença, você sabe o que eu faço? Eu ligo para o advogado e falo, eu te amo. Eu sinto aqui no meu coração algo tão grande por você, eu te liguei só para te falar isso. Muito obrigado. Eu faria isso. Então, um dia, quando fizer, eu vou ligar para a pessoa, do nada a pessoa, como você me ama? Eu amo você. Só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Beijo de luz para você. Ó, pra você ver. Né? Pessoal, foi bem emocionante, né? Só que pode ser também, vamos imaginar, que Maria Tereza falou que ia pagar lá na hora, mas Maria Tereza, talvez ela não estava com umas vontades muito assim, boa vontade, não. Por quê? Ela foi correndo pagar, a dívida era 10 mil, atualizada era 13, mas ela foi lá e pagou 11. Entendeu? Mas pagou, tá lá os 11. Você acha que no Brasil, me fala, pela experiência de vida que vocês têm, gente, vocês acham que teria a chance de brasileiro bagunçar isso?
De tentar pagar menos? O que vocês acham? Ah, meu Deus. Com certeza. Não ia ter, não. Maria Tereza foram palavras bem simples. Com certeza, simples assim. Por isso, que não adianta você ter esse coração bom. Ó, coração bom, gente, que maravilha. O parágrafo primeiro fala o quê, pessoal? Nessa situação, o autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela em controvérsia. O que quer dizer isso? Maria Tereza foi boa demais, foi lá, pagou. Era 13 mil atualizada, ela pagou 11 mil. Eu olho e falo, Maria Tereza, Deus me pague, viu, Maria? Obrigado por ter pagado os 11 mil, mas, Maria, você errou um pouquinho, né? O cálculo. Era 13, né, Maria? Você pagou 11. Oh, meu Deus! Por isso que quando o réu paga, antes mesmo de iniciar o cumprimento de sentença, você tem que escutar a outra parte, porque ela pode impugnar. Eu posso virar e falar assim, excelência, estou muito feliz, nós temos que até aplaudir Maria por ter pago aqui, mas ela pagou 11 mil e o valor é 13, atualizada, eu lógico, coloco a tabela, demonstrando lá. Só que olha que interessante, o valor que eu estou falando que Maria deve é maior do que ela depositou, não é? O que eu posso falar? Excelência, mas tudo bem, Maria já depositou e esse valor é incontroverso. O que é incontroverso? Maria está afirmando que deve e eu também estou falando que ela deve. Inclusive, eu estou falando que deve mais. Então, eu quero que Vossa Excelência levante esse valor, me entregue os 11 mil e agora prossiga somente no que está faltando, os 2 mil. Tranquilo? Então, o parágrafo primeiro coloca isso para a gente no 526. Lá no parágrafo segundo, que está aí na telinha para vocês, fala que, concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e os honorários advocatícios também de 10%, seguindo a execução com penhora e os atos que são subsequentes normalmente, tá bom? Então, se nesse caso a Maria foi lá, Maria Tereza pagou os 11, o juiz abriu o prazo para que eu me manifestasse, falei, ó, excelência, mesmo que tenha sido antes do cumprimento de sentença, eu calculei aqui, a Maria Tereza depositou 11, mas meu cálculo dá 13. Se o juiz analisar, depois que o juiz para e analisa, o que a Maria está falando, o que eu estou falando, e ele veio e fala, calma aí, realmente houve um equívoco, a Maria errou. O valor correto seria 13 mil reais e não 11. Vamos imaginar que o advogado de Maria não participou da nossa aula de aprender a atualizar valor. Vamos imaginar isso, né? E o meu advogado estava lá na aula assistindo com vocês e aprendeu a atualizar, atualizou certinho. O juiz, nesse caso, ele vai falar assim, nessa situação, realmente há o erro, os 11 mil que foi depositado já vai direcionar para Eduardo, e em relação ao que está faltando, que nesse nosso exemplo aqui em aula seria 2 mil reais, vai se aplicar a multa e os 10% de honorários, mas só em relação aos 2 mil que estaria faltando. Tranquilo? Isso é se houver questionamento. Se o autor não falar nada, o parágrafo terceiro fala o que para a gente? Se o autor não opuser a questão do valor, o juiz vai declarar satisfeita a obrigação e vai extinguir o processo. Tá bom? E é importante por quê? Porque aí vai ter satisfeita a obrigação. Vamos imaginar que Maria depositou os 11, eu fui intimado e falei que era realmente os 11, ou simplesmente não falei nada. Eu posso ter ficado calado. Nessa situação, em respeito ao que está no parágrafo terceiro, o juiz vai entender que a Maria fez certinho. Parabéns para Maria, ó. Parabéns, Maria. Maria sai feliz? Sai feliz. Eu saio feliz? Saio feliz. Todo mundo, acabou o processo. Combinado? Maravilha. A parte do cumprimento de sentença ainda fala, no artigo 525, que nas questões que couber, aqui a situação que envolve o cumprimento de sentença, nos pontos que couber, também se aplica o cumprimento provisório de sentença. Eu já falei com vocês do cumprimento provisório, não já? Sentença? Ou não? Cumprimento provisório é aquele que, antes de ter um título executivo judicial, por exemplo, uma sentença transitada em julgado, eu já inicio a fase de cumprimento para resguardar patrimônio. Eu acho que a gente já falou. Se eu não tiver falado, a gente vai falar mais à frente. Combinado? A gente
Eu acredito, deixa eu dar uma olhada aqui que eu falo com mais certeza para vocês. Se a gente viu isso ou não. Você falou. Falei, não falei? Porque eu acho que eu lembro que eu falei com vocês que é sobre responsabilidade do exequente, que é provisório, não é definitivo. Eu acho que eu falei mesmo. Tá bom? Depois vocês deem uma olhada no material que já está disponível para vocês esse ponto. Combinado? E aí, pessoal? Até agora, estamos mesmo juntos nessa jornada? Sim ou não? Podemos seguir na nossa jornada para ir lá para a execução por quantia certa? Falem aí. Verônica falou que sim, João Dardier falou que sim. Repete para mim, por favor, esse cumprimento provisório de sentença que você falou aí? O cumprimento provisório, Maria, ele é uma situação que determina a possibilidade de, mesmo antes do trânsito em julgado, eu possibilitar iniciar as fases para agilizar, para caminhar, para facilitar a caminhada do meu processo de cumprimento de sentença quando finalizar tudo. Você vai encontrar os detalhes que envolvem o cumprimento provisório lá nos artigos 520, 521 e 522 do CPC. Antes do cumprimento definitivo, lá no 520, 521 e 522, você vai ver todos os pontos. Mas é uma possibilidade, quando nós falamos, quais são as peculiaridades. Lá é sob total responsabilidade do exequente, qualquer coisa que der problema, a culpa é do exequente, ele vai ter que pagar, vai ter que custear. E é uma situação que eu falei que alguns utilizam para quê? Para agilizar. Porque pode ser que o recurso demore, e aí você vai tentando agilizar tudo aqui, para quando a decisão do recurso vier, você já está com tudo pronto só para pegar o patrimônio daquele devedor, que naquele caso será um executado. Tá bom? Maravilha, então. Meus amigos e minhas amigas, vamos dar aquele pulozinho maravilhoso lá no CPC. Vamos sair do 527, vamos pular lá para 824 do CPC. Se não estou equivocado, está no material para vocês também. E no material está ainda mais, tem mais, já tem matéria até dos outros encontros. Mas eu vou postar também individualizando para vocês os próximos encontros. Lá nas disposições gerais que envolvem a execução por quantia certa, o artigo 824 nos informa que a execução por quantia certa realizar-se pela expropriação dos bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Execução especial seria o quê? Me dá exemplo de execução especial aí. Alguma que vocês lembram? Gente de Deus. As aulas, gente. Execução de alimento é execução especial. Execução da fazenda é execução especial. Execução fiscal é execução especial. De obrigação de fazer, de obrigação de não fazer, de entregar a coisa. Vocês nunca viram essas daí, não, gente? Me fala aí. O professor vocês não explicou, não, né? Talvez não. Depois vocês me falam o telefone desse professor. Eu vou ligar para ele, vou ameaçar ele. Viu? Né? Fala assim, quem é esse, né, Julião? Eu conheço esse professor seus. Pessoal, o que quer dizer execução especial? Aquela que tem alguma peculiaridade, igual a que nós vimos. A execução de entrega de coisa é exatamente igual nós estamos falando aqui de quantia certa, gente? Não é. É especial. Execução de alimentos é igual? Lá até prisão civil tem, gente. Vocês lembram disso? Então fica atento. Mas se não, o artigo 824 fala que a execução por quantia certa vai buscar a expropriação dos bens do executado. Só que tem um detalhe. Lembre-se que quando a gente fala de execução, nós estamos falando de algum título executivo extrajudicial, aqueles lá do artigo 784. Lembre-se disso. Cumprimento de sentença, aqueles títulos executivos judiciais do 515, execução, aqueles títulos judiciais, títulos executivos extrajudiciais do 784. Só para não esquecer, tá bom? Só que aí pode surgir uma dúvida. Ah, Eduardo, expropriação dos bens do executado. O que é expropriação? E aí? O nome é chique. Não vou mentir para vocês. Eu vou ali expropriar o bem do executado. Meu Deus do céu. Parece até que você está mais chique do que normalmente, né? Para evitar bagunça, né? Para evitar bagunça, o artigo 825
O João falou aqui de uma forma mais clara. Tomar as coisas o patrimônio do executado. Mas aqui o artigo 825 fala que a expropriação vai consistir em adjudicação, alienação e apropriação dos frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento e de outros bens. Tranquilo? Querem que eu explique para vocês o que é adjudicação, o que é alienação agora? Sim ou não? Posso falar? Eu não vou falar agora. Porque nós somos a novela, vocês não estão lembrando, não? A novela, cena dos próximos capítulos. O próximo encontro, por exemplo, a gente vai tratar de penhora e avaliação. Depois nós vamos tratar de adjudicação, porque é muito detalhado, pessoal. Não dá para a gente falar tão tranquilamente. Mas eu vou fazer um resumo rápido. O que é adjudicar? É quando o exequente aceita ficar com o patrimônio do executado para ele. Por exemplo, penhorei um carro do Leandro. Eu vou lá e falo, eu quero o carro, excelência. Isso é adjudicação. Pessoal, eu estou falando só para você já ter um primeiro contato. Mas não é tão simples assim, combinado? É só para ter o primeiro contato. E o que é alienação? Eu pego o patrimônio, não quero ficar, e a gente vai tentar vender, e com a venda a gente pega o valor e entrega para o exequente. Tá bom? Mas a adjudicação entraria nesses 3 pontos. Por sua vez, o artigo 826 fala que antes de adjudicado ou alienado os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios. Meus amigos e minhas amigas, o que quer dizer isso? Que a qualquer momento, antes do executado perder o patrimônio, seja pela adjudicação ou pela alienação, a qualquer momento, o que ele pode vir fazer? Pagar. Tranquilo? Ah, pegou o carro do Leandro, vai vender. Leandro gosta do carro. Como é que Leandro tem que fazer para não deixar vender o carro, para não deixar adjudicar? Leandro vai pegar o dinheirinho, vai lá no processo, depositar, e aí não vai pegar o patrimônio dele. E se ele não fizer isso? Vai perder. Pessoal, é simples assim. Parece que é brincadeira, mas é simples assim. Se não quer perder o patrimônio, tem que pagar em dinheiro. Tranquilo? Maravilha. Vamos caminhando. Vamos lá no 827 do CPC, no caput. E aqui falando da citação do devedor e do arresto, fala que o juiz, ao despachar a petição inicial, vai fixar de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Tá bom? Então, na execução, primeira coisa que o juiz faz, já manda fixar 10% do valor para o advogado. Detalhe, notaram que aqui não tem aquela multa, né, do cumprimento de sentença. Então, é uma diferença. Lá no cumprimento de sentença, se a pessoa não pagar voluntariamente, o que acontece? Vai ter que ter uma multa de 10% mais 10% de honorários. E detalhe, se a pessoa pagar voluntariamente, não tem multa, vocês lembram disso? Nem honorários. Vocês lembram disso ou não? Aqui não. A primeira coisa que tem é já fixar honorários. Então já vai ter que pagar honorário de qualquer jeito. A questão é que se você pagar dentro de 3 dias, o valor dos honorários vai ser dividido pela metade. Vamos lá, só para vocês entenderem esse ponto que é diferente do cumprimento de sentença para execução. No cumprimento de sentença, eu vou intimar a parte, o executado, para em 15 dias pagar voluntariamente. Vocês lembram disso? Se não pagar em 15 dias, aplica multa de 10%, mais 10% de honorários. Tá bom? E aí, vai seguindo. Na execução, desde o começo, o juiz já fixa os honorários, 10% do valor. Se você pagar em 3 dias, vai pagar honorários, só que vai pagar metade, só 5%. Detalhe, vocês separaram o prazo? Por isso que eu mandei grifar. No cumprimento de sentença, você tem 15 dias. Olha que lindo. Na execução, você tem 3 dias. Grifa aí, em nome de Jesus, que isso aí é pegadinha em prova. Isso é pegadinha em concurso, em nome de Jesus. Lá no cumprimento de sentença para quantia certa, você tem 15 dias para pagar. Aqui na execução, você tem 3 dias para pagar. Eita, aqui é um pouquinho mais rápido, não é? Meu Deus.
Sabe esse valor dos honorários? É 10%, se você pagar dentro dos 3 dias, cai pela metade. Você sabe ele, os honorários para advogado da parte exequente? Parágrafo 2º, como está na telinha aí para vocês, fala o quê? Que o valor dos honorários pode ser elevado até 20% quando for rejeitado embargo e execução, podendo essa majoração, caso não opostos embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Então, se der muito trabalho, de 10% vai pular para 20%, viu? Os honorários do advogado. Sangue de Jesus. Não tem brincadeira, não. Por isso que eu falo, a Maria Tereza falou aqui uma coisa muito interessante. Eu vou lá e pago. Mas é porque não adianta você fugir. Você vai pagar. O brasileiro tem que parar com isso de pensar que vai dar certo. Jesus está na minha frente. Jesus está na frente de todo mundo. Está na frente do senhor, está na frente do exequente também. E aí? Tem que parar com esse negócio que quanto mais demorar, eu não vou pagar. Por quê, pessoal? Num processo, quanto mais demorar, você vai pagar do mesmo jeito, só que vai pagar mais. Essa é a grande diferença. Tranquilo? No que diz respeito aqui à caminhada nossa, o artigo 828, só para a gente relembrar que a gente já falou dele, viu, pessoal? A Verônica falou que complica o atraso. Exatamente. O artigo 828, eu quero um asterisco, que vocês lembram daquela aula de fraude e execução, aquela aula de fraude contra credores, atos atentatórios à dignidade da justiça, que nós tivemos? Lá nós falamos 2 artigos, o 517, que é aquela certidão de protesto, vocês lembram? E falamos da certidão do artigo 828. O que o 828 fala? O exequente poderá obter uma certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com a identificação das partes e o valor da causa, para fim de averbar no registro de imóveis, de veículos e outros bens que são sujeitos a penhora, arresto ou mesmo indisponibilidade. Tá bom? Na hora que o juiz determina que essa certidão seja feita, o exequente vai ter que levar nos locais em 10 dias e depois mostrar para o juiz que foi feito tudo corretamente. Tá bom? O parágrafo 2º fala que, formalizada essa penhora sobre bem, para cobrir o valor da dívida, o juiz, no prazo de 10 dias, vai cancelar essa certidão do 828, porque já vai ter sido penhorado o patrimônio para satisfazer a dívida. Tá bom? Se o exequente não levar o documento cancelando essa certidão, o juiz vai mandar um ofício para o cartório, para o local onde tiver a certidão tiver sido juntada, para cancelar aquela eventual averbação. Tá bom? É tanto que isso é importante, o parágrafo 4º deixa claro, que presume-se em fraude de execução, alienação ou oneração de bens efetuados após a averbação aqui dessa certidão do artigo 828. Por isso que é tão importante pegar essa certidão. E lá no parágrafo 5º fala que o exequente que promover uma averbação manifestamente indevida ou não cancelar a averbação, quando o juiz determinar, vai estar atuando vai estar sendo processado para indenizar a parte contrária em um processo que vai ser apartado. Então, vai ter que pagar dentro de um outro processo uma indenização. Essa certidão do 828, ela serve para você dar comunicação nos cartórios de imóveis, no DETRAN, em qualquer local onde tenha registrado patrimônio, que existe uma execução contra aquele devedor, contra aquele executado. E por que isso? Para que qualquer pessoa que venha a tentar comprar algum patrimônio dele não possa alegar boa-fé. Vocês lembram que quando a gente falou das fraudes, em especial fraude de execução, o terceiro que comprar e provar que tinha boa-fé e que não tinha nada que podia fazer com que ele soubesse da existência de uma dívida, ele tem boa-fé, o patrimônio é dele. Mas quando tem lá, averbado, no cartório, que eu estou processando Fernanda para pagar 50 mil reais num processo de execução, e aí a Maria Clara vai lá e compra o patrimônio, problema da Maria Clara, porque aí ela não pode falar que tinha boa-fé, porque estava lá no cartório, já avisando a ela a existência de um processo. Tranquilo? O artigo 828 é um grande instrumento para você evitar dores de cabeça para o seu cliente. Tranquilo?
Estamos relembrando ele, porque a gente já falou sobre ele nos nossos encontros. O 829 só deixa claro que o executado ele vai ser citado para pagar a dívida em 3 dias, né? Contados da citação. E aqui também não tem brincadeira, viu, gente? Porque no próprio mandado de citação vai ter também a determinação que se não pagar em 3 dias, o oficial de justiça já volta para penhorar os bens, viu? Então você não tem tempo para respirar, não. Ah, mas vai demorar para expedir. Não, no mesmo mandado é assim. Tá aí o parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Ó, você tem, o oficial chega lá para você sim. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó. Eu tenho esse mandado aqui para você e eu vou entregar para você aqui, João Dardier. Você tem 3 dias para pagar. Passa 3 dias. Quem é que chega lá de novo? Ei, João, tá bom? Você pagou? Paguei não. Ô, João, então eu vou ter que pegar essas coisas aqui agora. Vamos penhorar seu carro. Deixa eu colocar aqui como é que é o carro. Ah, tá. Deixa eu ver aqui o relógio de grande valor. Vai pegando tudo. Pessoal, tem gente que deixa em casa valores enormes. Dia desse mesmo, um amigo meu, um conhecido meu em Brasília, me manda assim: amigo, um advogado, ó, achei uma promoção para você agora. Relógio da Ômega na promoção. Falei, ué, relógio da Ômega? Foi uma promoção para você comprar agora. Falei, meu Deus, mas Ômega são valores altos. Foi olhar o valor, na promoção, quanto que estava o relógio? 47 mil reais. O relógio na promoção. Ele me falou isso, ele achou que eu tinha dinheiro para comprar o relógio. Como é que você fica? Aí eu falei o que com ele? Isso é uma tática, viu, para vocês? Nossa, o valor tá bom mesmo, viu? Só que o fundo do relógio é azul. Eu não gosto. Vou ter que deixar para a próxima. Já rezando, Deus, faça que não tem outro, faça que não tem outro. Ele falou, que coisa chata. Eu falei, eu tô chateado. Nossa, ia comprar agora. Não deu certo, né? Não era para ser. Por que eu tô falando isso? Gente, tem gente que tem relógio de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Você chega numa casa, pega um relógio, você já garantiu a dívida. A depender do valor. Tranquilo? Pessoal, então, já vai caminhando. Já vai buscando já o patrimônio. Aqui não tem conversa, não tem bate-papo, não. Tá bom? Mas e se não encontrar o devedor? Vamos imaginar que Renata, ela tá devendo. E Renata é aquela que deve, não nega. Paga, nunca. Não é nem quando puder, não. Nunca, não quer pagar, não. Ela deve, ela não nega que ela deve. Ela só não quer pagar. Por quê? Porque ela acha injusto ela pagar a dívida. Tá bom? E aí, Renata, fica sabendo. Vamos imaginar que a Verônica tá dentro do fórum e liga para Renata. Renata, corre daí. O homem tá chegando para te citar. O oficial de justiça tá chegando. Renata fala, meu Deus! E sai correndo. Nossa, se ela fizer isso, então nunca vai continuar contra ela? Vai não, né? Que eu lá né? E aí o mundo ia parar. Ia ser fácil desse jeito, né? Gente, olha o que o artigo 830 fala aí. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tanto os bens quanto basta para garantir a execução. E depois vai dar 10 dias após esse arresto, para o executado, em 2 dias, ter a possibilidade de vir aqui confirmar essa situação, né? E se houver a suspeita de que o executado, no caso da Renata, ela está se ocultando, vai se fazer a citação por hora certa, né? Porque o processo tem que continuar, né? Renata lá, correndo, vai correr bonita lá, ter arrestado o patrimônio dela e também sendo citada por hora certa, tá bom? É tanto que o parágrafo 2º aí fala que incumbe ao exequente requerer a citação por edital se estiver frustrada a citação pessoal ou por hora certa. Pode ser que realmente, não é que Renata está correndo, é que eu não estou achando Renata mesmo, entendeu? O povo some, sim ou não? É o povo que deve, é igual aquele mestre dos magos. Quando mais você precisa dele,
ele desaparece. Observou, nós somos Caverna do Dragão. Que isso? Enrolei a língua? Caverna do Dragão. Aí, acertei. Vocês lembram do Mestre dos Magos? Sim ou não? Os menininhos, Mestre dos Magos! Ele virava e fugia. Tinha que pegar aquele Mestre do Mago, dar uma surra nele na primeira oportunidade, falar, agora eu quero ver você correr daqui, você vai levar a gente, é que as meninas eram meio besta, né? Hoje os jovens são mais agressivos, a sociedade nossa hoje é mais violenta. Se fosse hoje, na primeira oportunidade que o Mestre dos Magos saísse, na outra, ele já teria sido assassinado pelas crianças. Porque hoje não é brincadeira, não. Pessoal, lá no parágrafo 3º fala que depois de feita a citação, vai se converter aquele arresto em penhora independente de termo. O que é arrestar? Arrestar é fazer uma lista falando quais são os bens que existem. Ainda não é penhora, né? E o João fala aqui, Eduardo, o bem não estando em nome do executado, pode ser executado? Ô, João, vai estar arrestado, vai estar listado. Aí, o terceiro que é dono ou o executado que vai ter que provar que não é dele. Se dá lá na casa, o oficial de justiça vai colocar na lista. Entende? Treinar o carro e vai colocar. E o problema é de quem, João? Do executado ou do terceiro que vai ter que vir aqui alegar. Tá bom? Só que o que é arrestar? Para não perder tempo, eu entro lá, olhei assim, ó, pela frestinha da casa da Renata, falei, olha, ali tem um carro aqui, uma Ferrari, placa, uma moto, Kawasaki Ninja, tô vendo ali, opa, mais valioso que os dois, ali tá secando, uma camisa do Atlético Mineiro, 2020, mais valiosa do que o carro e a moto, arrestei, eu ainda não penhorei porque eu não encontrei, Renata. E aí, se não tiver nada, esse arresto vai virar penhora. Sobre a penhora, essa é uma das cenas dos próximos capítulos. Nossa, mas terminei bonito, não terminei? Meu Deus, olha, gente, eu devia estar fazendo novela. Parabéns, Eduardo. Eduardo! Quem é Eduardo? Eu mesmo, você tá doido? Foi emocionante, foi no time, tá bom? Opa, e foi no time mesmo? 20, o horário do final da aula, meu Deus, parece até que foi treinado. Eu fingi que não tinha notado, foi tudo planejado, pessoal, tá bom? No que diz respeito a esse mistério, a própria Verônica está falando. Fica para as próximas aulas. Combinado? Quero saber. Até agora entendemos? Sim. Com essa de sabedoria hoje passou voando. Não entendeu também? Eu achei que passou voando, não sei para vocês. Mas tomei um susto aqui, sangue de Jesus. Agora, deixa eu só encerrar a gravação e eu volto para conversar com vocês, combinado? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação. Desejo a você um dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender do horário em que você está assistindo esse encontro. Um grande abraço, até a próxima, fique com Deus.